podemos sempre ter a atitude dessa senhora espírita. Consolar os que no momento estão passando por dificuldades, que estão sofrendo, e com conselhos otimistas, que com certeza serão preciosos consolos. Capítulo 5. O livro. Desencarnei com 32 anos por um infarto fulminante. Minha avó me socorreu e me levou para uma colônia. Foi após 12 dias que de fato acordei e recordei minha vida. Minha mãe, não a conheci, ou não lembrava dela, quando estava com 1 ano e 7 meses. Ela foi embora, me deixando com meu pai. Ele então me levou para os pais dele, vovó Adelaide e vovô Antônio, que me criaram. Na adolescência, quis saber de minha mãe, não consegui saber nada. Papai se casou de novo, ou melhor, como era casado com minha mãe e ela sumiu, ele morava com outra mulher e tiveram um filho, meu irmão. Embora morássemos perto, nos víamos pouco. Éramos de classe média baixa, meus avós moravam numa casa simples, para nós boa, que era deles, meu pai também tinha casa própria. Papai nunca contribuiu com nada na minha criação, educação, foram meus avós que de fato me criaram. Meu pai era filho único. Eu, com 14 anos, acabei o ensino fundamental, que, na época, era o ginasial, arrumei emprego de garçonete num restaurante e bar perto de casa. Namorei um colega de trabalho, garçom, um rapaz de 23 anos, apaixonei-me e fiquei grávida. Não tinha como nós morarmos juntos, optamos então ficar cada um em sua casa. Meus avós ficaram muito tristes com a notícia e meu pai não quis nem saber. Eu, no começo, me entusiasmei, mas depois, com a barriga crescendo, comecei a entender minha situação. Esse rapaz era de outra cidade. Estava grávida de 7 meses quando, ao chegar para trabalhar, uma colega me entregou uma carta dele e me contou que ele se despedira, dizendo que ia voltar para sua cidade, que era grande e longe. Abri a carta, ele se despedia, e escreveu que recebera a notícia de que sua mãe estava muito doente e que pedira para ele voltar. Disse que sentia muito, mas não tinha como assumir um filho e não pretendia voltar, então confiava que eu iria cuidar da criança sozinha. Passei mal, fiquei sentada por 10 minutos me recuperando e voltei ao trabalho. Contei para meus avós, vovó chorou. Vovô opinou. Você, Fabiola, é mais que nossa filha. Temos nos perguntado como erramos na sua educação para que se tornasse mãe solteira e, pior, abandonada. Espero que tenha somente essa filha. Escutei de 2 colegas de trabalho que eu poderia doar o nenê. Uma delas me deu um endereço de onde poderia ir para visitar o local e fazer a doação, e que eu nem saberia o sexo da criança. Vovó me pediu para pensar e argumentou. Você, Fabiola, é muito nova, tem a vida toda pela frente, com filho, tudo será diferente, mais difícil, até para casar. Vovô opinou. Criamos você e, se Deus quiser, ajudaremos a criar sua filha, não tem de doá-la. Sangue nosso não se dá, e pronto. Eu não queria doar meu nenê, e resolvi ficar com ele, mas prometi a mim mesma nunca mais me envolver com ninguém. Vovô se referia sempre à criança que esperava como filha, que seria uma menina. Escutei muitos falatórios, críticas, somente 2 vizinhas foram solidárias, me deram roupinhos para o enxoval. Passei os 2 últimos meses de gravidez triste, abatida e trabalhando. Necessitava comprar coisas para o nenê. Trabalhei até 2 dias antes de a criança nascer. Meu parto foi difícil, sofri muito e tive uma menina, a quem dei o nome de Gabriela. Para mim ela era linda, de fato era um bebê muito bonito. Ela encantou meus avós e passou a ser a nossa alegria. Meu avô era aposentado e os 2, vovó e vovô, gastavam muito com remédios. Voltei ao trabalho, mas logo procurei outro emprego em que ganhasse mais. Arrumei um escritório de contabilidade,
Gostei porque não trabalhava aos sábados e domingos e, nestes dias, trabalhava como garçonete no meu antigo trabalho. À noite, durante a semana, fazia o serviço de casa para a vovó, com minha filhinha nos braços. Quando ela era maiorzinha, ficava ao meu lado e conversávamos. Não tinha tempo para mais nada. Gabriela estava com 7 anos, quando meu avô ficou doente, acamado por 8 meses. Foi um período difícil. Tive de deixar meu trabalho de garçonete, para fazer todo o trabalho de casa e ajudar a vovó Adelaide. Vovô desencanou, voltamos à vida de antes. Vovó se apegou muito a Gabriela, e ela crescia sadia, era muito inteligente, meiga e educada. Meu pai, por influência de sua esposa, vinha raramente nos ver, não ajudou com a doença do meu avô, eu via poucas vezes meu irmão. Meu pai foi atropelado e desencarnou. Contaram para nós, vovó e eu, que minha madrasta recebera indenização e teria pensão. A casa em que moravam, ela passou para o filho para eu não receber nada. Não fui atrás de meus direitos. Passei a sustentar vovó porque a pensão que recebia era insuficiente. Eu tinha poucas coisas, minhas roupas eram as colegas de trabalho que me davam e também ganhava coisas para a Gabriela. Matriculei minha filha numa boa escola, ela estudava inglês numa escola de idiomas e fez diversos cursos. Era muito estudiosa, eu queria que ela se formasse, que fosse para uma universidade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Minha avó desencanou, ela sentiu-se mal, chamamos a ambulância, ficou internada e desencanou 3 dias depois. Senti muito. A casa seria 50% minha, e a outra metade, do meu irmão, que casara, morava com a mãe e tinha um casal de filhos. Sabia que às vezes eles brigavam, e muito. Resolvi conversar com ele, embora não fôssemos unidos, ele tinha somente eu de irmã, e eu a ele. Pedi que me deixasse continuar morando lá, na casa dos nossos avós, até que Gabriela se formasse. Ela queria cursar economia. Ele concordou, e eu continuei trabalhando muito. Gabriela era muito econômica, nos tornamos mais unidas ainda. Gabriela fez 16 anos, e estava no 3º ano do ensino médio e estudava muito para passar no vestibular numa universidade pública. Desencarnei sem aviso. É estranho eu dizer isto. Porém algumas desencarnações são surpresas. Meus avós ficaram doentes, a enfermidade foi se agravando e aí, quando não se melhora, espera-se a mudança de plano. Meu pai foi atropelado, num segundo deixou a vida física. Eu tive um infarto. Como achava que estava bem de saúde, não sentia nada, não ia a médicos. Pagar uma consulta particular era caro para mim e, para consultar em algum posto de atendimento, perdia-se um dia de trabalho, um luxo. Fabiola querida, está acordada? Como está? Vovó Adelaide entrou no quarto, onde estava com outros 5 recém-desencarnados, sorrindo, aproximou-se e me beijou no rosto. Estou bem, vovó, estive pensando, recordando acontecimentos. Passamos pela vida, Fabiola. Outra fase começará, e espero que goste. A senhora gosta daqui? Quis saber. Muito. E o vovô? Ainda não o vi. Meu marido, vovó Adelaide explicou, seu avô, está trabalhando num posto de socorro, num local onde abrigam desencarnados. Ele tenta ajudar nosso filho, seu pai. A desencarnação, para meu filho, foi complicada, ele não aceitou a mudança de plano, ficou vagando e foi para o umbral, que é um local muito difícil de se estar. Seu avô está tentando ajudá-lo. Você quer saber de outras pessoas? Eu, quando me foi possível, quis saber. Sua mãe foi embora com outro homem, sofreu porque ele era um tirano, teve mais 2 filhos. Este homem a matou,
os filhos foram adotados e, faz poucos anos, ela reencarnou. O pai de sua filha foi para a cidade em que a família dele mora, casou e tem 3 filhos. Nem se lembra de você. Ao falar na minha filha, eu assenti. Ela estava sofrendo muito. Vovó, e Gabriela? O que será dela? Por Deus, ajude, roguei. Chorei. Preocupei-me demais. Fabiola, vamos aguardar, tudo se resolverá. Fique bem para mandar incentivos bons a ela. Não consegui. Preocupava-me demais com ela, que estava com 16 anos, fazendo o último ano do ensino médio e queria continuar estudando. Como ficaria ela sozinha? Vovó prometeu ajudá-la. Eu não conseguia melhorar, estava agoniada, às vezes me desesperava. O que Gabriela faria sem mim? Ela estava sozinha. Como ela iria morar? Como estudar? Pensava o tempo todo na minha filha. Meus ex-colegas de trabalho, foi então que percebi que todos gostavam de mim, oravam para mim, e estas orações me equilibravam. Quando falavam de mim, todos tinham lembranças de favores que eu fizera a eles. De fato eu sempre tentei fazer o bem, embora com meu tempo escasso, sempre tive um momento para escutar alguém, dar bons conselhos, incentivos e ajudá-los no trabalho. Eles fizeram tudo para que Gabriela recebesse uma pensão, era pouco, mas receberia. Meu irmão levou Gabriela para morar com ele, a mãe dele, minha madrasta, não gostou e passou a ofendê-la e chamá-la de bastarda. A mulher do meu irmão ficava alheia, e os filhos dele, um casal, não gostaram de repartir o espaço deles. Gabriela estava infeliz. Meu irmão alugou a casa em que morávamos, tiraram os móveis e guardaram num quartinho no quintal. Minha filha estava sofrendo muito, eu sentia a infelicidade dela e não conseguia reagir nem fazer nada. Uma trabalhadora daquela parte do hospital em que estava, pois ainda não conseguira sair de lá, me levou para conversar com o orientador da colônia. Um senhor gentilmente nos atendeu, e a trabalhadora contou. Senhor, esta é Fabiola, está internada conosco, mereceu ser socorrida, porém não está conseguindo se harmonizar. É por causa da minha filha, interrompe e, ela está com muitos problemas. Ela sofre, e eu me desespero. Penso nela o tempo todo, até me esforço para reagir, mas não consigo. Minha filha chora, me quer perto, lamenta a falta que eu faço para ela. Minha garota está em situação difícil, é de menor, mora de favor, está sendo maltratada aí. Resolvi parar de me queixar. O orientador me escutou, me olhou tranquilamente e sorriu. Fabiola, vou ajudá-la. Irei até ela e tentarei resolver os seus problemas. Tente, esforce-se para ficar bem. Ora, tente se distrair e fazer alguma tarefa. O trabalho é gratificante, nos distraímos com ele. Volte aqui amanhã neste horário que eu lhe darei notícias. Aguardei ansiosa. Como tarefa, fui varrer o jardim do hospital. O local era lindo. E aí veio à minha mente. Como posso estar bem e minha filha não? Desesperei-me de novo. Esforçando-me, tive momentos melhores e dormia. Depois de passes aplicados pelos trabalhadores do hospital, fui ao encontro, dessa vez sozinha. O orientador, ao me ver, sorriu e me deu a notícia. Fabiola, tudo está caminhando bem. Adelaide tem auxiliado a bisneta. Gabriela com certeza passará no vestibular e cursará a universidade que quer. Matriculada, ela irá morar com colegas. Com certeza isso melhorará a vida dela. Tendo a certeza de que tudo melhoraria para minha filha, esforcei-me mais para me melhorar, mas isto aconteceu pouco. Meses depois, vovó me deu a notícia, com alegria.
Fabiola, Gabriela passou na universidade. Foi morar com duas colegas num apartamento. As duas são amigas de uma mesma cidade. Dormirão no quarto maior, e Gabriela, no pequeno. Elas dividirão as despesas. Minha bisneta se mudará no sábado. Como fará as despesas? Perguntei preocupada. Com a pensão que recebe e a metade do aluguel da casa, dará para pagar sua parte no aluguel e para se alimentar. De fato, senti Gabriela entusiasmada, mais tranquila. Ela se mudou, e as aulas começaram. Ela estudava muito e arrumou um emprego de babá aos sábados e domingos, das 14 horas no sábado até no domingo às 14 horas. O casal saía para ir em festas e ela ficava com uma menininha de 1 ano e 9 meses. Senti-me mais tranquila, saí do hospital, fui para a casa onde vovó morava e passei a fazer tarefas. Mas ainda me sentia apreensiva e às vezes temerosa. Foi então que comecei novamente a me desesperar. Gabriela sentia minha falta e, talvez, tendo mais tempo, se comparava com colegas. Todos tinham pais, sentia minha falta, saudades que doíam. Pensava em mim, não sabia, não entendia o que estava acontecendo comigo. Indagava-se. Será que mamãe está no inferno? Estará minha mãezinha sofrendo? Onde estará ela? Ponto. Não estava rendendo na tarefa que fazia, parava e me desesperava todas as vezes que Gabriela chorava. Novamente, procurei a ajuda do orientador, que afirmou que me auxiliaria. 2 dias depois, o orientador me chamou e contou. Tentaremos resolver a dificuldade de vocês duas. Sim, tentaremos, porque você irá comigo vê-la. Vamos. Ia argumentar que não estava preparada para essa visita, mas não o fiz porque o orientador pegou na minha mão e volitamos. Já tinha visto desencarnados volitarem, vovó fazia isto, ela me incentivara a aprender, locomover-me pela força do pensamento, mas não conseguia me equilibrar para aprender nada. Era de noite, entramos no quarto dela, que dormia. Ao vê-la dormindo, serena, senti ímpeto de apertá-la. O orientador me segurou e pediu. Calma, por favor, viemos aqui para ajudá-la. Contive-me. O que vi me surpreendeu. O corpo físico de Gabriela continuou dormindo com os olhos fechados, e ela, seu perispírito, abriu os olhos e me viu. Alegrou-se. Mamãe. Mamãezinha. A senhora quê? O orientador me olhou, e eu, influenciada por ele, fiquei calma, sorri e falei compassadamente e amorosamente. Minha filha. Gabriela querida. Estou aqui para lhe dizer que eu a amo e que o amor permanece além do tempo e do espaço. Entende? Você me ama, e eu a amo. Quer saber onde estou e o que faço? Leia este livro. O orientador me deu um livro, eu mostrei para minha filha e repeti. Leia este livro. Violetas na janela. Não esqueça. Amo-a, e muito. Eu a abençoo. O orientador me afastou, deu um passe em Gabriela, seu perispírito fechou os olhos. Voltamos à colônia, o orientador me pediu para esperá-lo na sua sala e disse que logo retornaria. De fato, ele voltou e me explicou. Fabiola, achei melhor levá-la de surpresa para que você não esperasse ansiosa. O senhor me conduziu. Falei o que o senhor quis. Fiz isso para que Gabriela tivesse um sonho maravilhoso. Era o que convinha para ela. E o livro? Quis entender. Você irá lê-lo. É uma obra que tem auxiliado muitos desencarnados e encarnados que sofrem, pela separação física, com a mudança de planos. Logo voltaremos para perto de Gabriela. Peço-lhe para ficar calma. Minutos depois, amanheceria, novamente volitamos rápido. Entramos no apartamento dela, pude observar o local. Era pequeno,
mais arrumado. Minha filha se preparava para sair, ia à universidade, ia mais cedo para conversar com uma secretária. Olhei-a com amor, senti vontade de abraçá-la e beijá-la, mas o orientador apertou minha mão e novamente me contive. Senti que Gabriela estava gostando do curso de economia. Ela saiu, e nós dois a acompanhamos. Andou apressada, foi para o ponto de ônibus e logo entrou no veículo. Ficamos ao lado dela, eu a fiquei olhando. Gabriela continuava linda. Desceu do ônibus em frente à universidade, que era enorme. Caminhando rápido foi à secretaria. Cumprimentou uma moça, ela estava com um livro na mão. Minha filha foi à secretaria porque essa moça iria lhe vender 2 livros usados que ela precisava para estudar. O orientador olhou para Gabriela e a fez ver o livro que estava na mão da moça. Minha filha se arrepiou e lembrou do sonho, em que vira a mãe linda, maravilhosa, e que lhe pedira para ler um livro. Lembrou que vira a capa e, ao ler o título, admirou-se mais ainda. Violetas. Violetas. Gabriela exclamou. Sim. Violetas na janela. É um livro maravilhoso. Acabei de lê-lo. Fantástico. Nem ia trazê-lo hoje, mas de repente senti vontade de ler um texto e trouxe. Deixe-me ver, pediu Gabriela. Ela pegou o livro. O orientador a olhou fixamente e Gabriela lembrou com nitidez do sonho. Você me empresta? Por favor. Minha mãe morreu e estou sofrendo muito. Sonhei com este livro esta noite. Nem imaginava que ele existia. O orientador olhou a moça. Ela não estava com vontade de emprestar o livro. Gostara muito dele e queria guardá-lo para relê-lo. Mas emprestou. Tome cuidado e me devolva. A moça emprestou o livro para Gabriela. Ela tinha aula e foi para sua sala. Voltamos à colônia. O orientador me deu um livro. Leia, Fabiola, e imagine sua filha lendo. Agradeci o orientador e, curiosa, quis saber. Senhor, como conseguiu fazer a Gabriela ver o livro? Quando você me pediu ajuda, fui ver sua filha, analisei a situação e pensei como poderia auxiliá-las. Como Gabriela ia hoje pela manhã à secretaria, eu fui lá e vi a moça que trabalha neste local com o livro na bolsa. Após nós termos visitado Gabriela à noite e depois de deixá-la aqui, visitei a moça, como fiz com sua filha, e pedi a ela para trazer o livro novamente e emprestá-lo para alguém. Essa moça é uma boa pessoa e acatou meu pedido. Foi fácil. Voltei para casa e comecei a ler o livro, o achei fantástico. Senti Gabriela começar, à tarde, a lê-lo, ficou até de madrugada lendo. Foi dormir somente quando acabou. Senti o que ela determinou. Mamãe, mãezinha, você me mostrou, quis que eu lesse para saber onde está. Amo-a muito, sempre a amarei. Quero mesmo que desfrute de uma colônia maravilhosa. Sinto, com certeza, que está feliz. Graças, 1000 vezes graças a Deus. Gabriela mudou completamente em relação a mim, passou a pensar menos e, quando lembrava de mim, era para me imaginar volitando, indo a teatros, assistindo palestras e na companhia da avó Adelaide, me via sorrindo e feliz. E eu passei a ser como minha filha queria, não me desesperei mais, e foi então que realmente morri. Fiz cursos, aprendi muito e trabalhava contente. Como mãe, sempre me preocupei com Gabriela. Pude visitá-la algumas vezes. Vovó ia mais e me dava notícias. Gabriela era ótima aluna, passou a ir a um centro espírita perto do apartamento, assistia palestras, recebia passes, pegava livros emprestados na biblioteca do centro para ler, e leu mais 5 vezes o livro Violetas na Janela e a sequência dele. Imaginava-me fazendo o que a Patrícia contava nos livros. Isto, para nós duas, foi excelente.
Gabriela passou o período da universidade estudando muito. Trabalhou nas férias de garçonete e nos finais de semana de babá. E estava no último ano quando o tio a procurou porque queria vender a casa. Ela concordou e, no dia e horário marcado, assinou a venda. Pegou o dinheiro e comprou objetos que lhe faltavam e roupas. Formou-se, não repetiu nenhuma matéria e teve notas muito boas. Participou somente da entrega do diploma. Todos os colegas estavam com a família, e ela, sozinha. Pude ir e me emocionei. Foi muito bom vê-la receber o diploma e me comovi com o recado que ela me mandou por pensamento. Mãezinha querida, com certeza está sabendo que consegui me formar, deve estar alegre. Eu lhe dedico meu diploma e quero dizer que a amo. Gabriela fez estágio obrigatório para se formar e ficou empregada na empresa em que estagiara. As duas colegas foram embora e minha filha ficou no apartamento sozinha. Ela gostou muito. Gabriela ficou contente com seu salário, comprou roupas para ir mais bem vestida ao trabalho, pôde ir ao cinema, a restaurantes, e continuou indo ao centro espírita. Fez um bom trabalho, e uma empresa de uma cidade vizinha, cliente da que trabalhava, quis ver o trabalho que ela fizera e a convidou para trabalhar com eles com um ordenado muito bom. Gabriela se mudou de cidade, a firma alugou para ela um apartamento mobiliado e perto da empresa. Minha filha trabalhou muito, quis acertar os equívocos da firma. O resultado apareceu, tornou-se diretora da contabilidade, e seu salário ficou muito bom. Minha filha não imaginava ter tanto dinheiro. Pensou. Se mamãe e vovó estivessem vivas, as duas teriam vida de rainha. Eu daria tudo para elas. Com certeza, além de orgulhosas, elas devem estar contentes comigo. Ela pôde diminuir o ritmo de trabalho, procurou um centro espírita para frequentar, comprou livros espíritas e colocou o livro Violetas da Janela em destaque na sua estante. Comprou um apartamento financiado, aprendeu a dirigir e comprou um carro. Gabriela teve muitos pretendentes, estudando, os afastava dizendo não ter tempo para namorar, de fato, não tinha. No primeiro emprego, chegou a sair com 2 rapazes, mas desistiu, eles não a interessavam. Neste emprego, no começo, não tinha tempo, depois, não se interessou por ninguém. O filho do proprietário estava fazendo um estágio no exterior, ele era engenheiro mecânico, voltou e, assim que os dois se conheceram, se olharam e se interessaram um pelo outro. 2 meses depois, estavam namorando. Por um trabalho, Gabriela recebeu um prêmio, uma boa quantia em dinheiro, e por isso deu entrevistas a jornais, a uma revista, ao rádio e apareceu recebendo o prêmio num canal de televisão. Vovó e eu choramos emocionadas. Numa visita que fiz à minha filha, ela se recordou de acontecimentos passados após minha desencarnação, acompanhando seus pensamentos. Eu fiquei então sabendo. Gabriela levou um susto, um choque, ao saber que eu desencarnara. Teve medo de morar sozinha, ficou apavorada. Não teve escolha e foi morar com o tio, meu irmão por parte de pai. Ele pegou todos os móveis da casa, guardou alguns e vendeu outros. Alugou a casa, ela teve de sair dos cursos de idiomas. Ia para a escola e tentava ficar lá mais tempo para estudar. Na casa, minha madrasta insultava os 2 primos, ela foi dormir no quarto com eles, a desprezavam, ela fez, muitas vezes, as tarefas escolares para eles, limpava a casa, lavava e passava suas roupas, e por muitas vezes ficara sem se alimentar. Quando foi morar no apartamento com as colegas, levou somente algumas coisas que foram de nossa casa. O tio lhe dava metade do aluguel, mas ela sabia, por ter ouvido a minha madrasta falar, que era bem menos da metade. Quando mudou não os viu mais, somente viu o tio na venda da casa e soube que recebera bem menos do que tinha direito. No apartamento, com as 2 colegas, também às vezes, não fora fácil, era ela que limpava,
E as duas traziam alimentos e não davam para ela, que não tinha dinheiro para algo diferente. Mas no geral tudo deu certo. Após o prêmio, numa tarde, Gabriela me chamou em pensamento ao receber uma visita. Uma pessoa foi à empresa em que ela trabalhava para falar com ela. Não conhecia o homem, mas desconfio de quem era. Eu estava com ela e reconheci, era o pai biológico de minha filha. A visita estendeu a mão e se apresentou falando seu nome inteiro. Gabriela sabia o nome do pai. Retirou a mão, sentou-se e olhou para o homem. Eu também olhei. Não sei se sua mãe falou de mim. Sou seu pai, o homem falou e sorriu. Sim, ela falou. Sabe que mamãe faleceu? Gabriela tentou ficar calma. Não. Sinto muito. Por que esta visita? O que veio fazer aqui? Perguntou minha filha. Soube de você. Quando fui embora, uma colega nossa, que trabalhava no bar, me escreveu contando que você nascera em seu nome. Depois não soube mais de você até ler numa revista sobre o prêmio que ganhou. Parabéns. Eu fiquei. Não estou entendendo. Por que esta visita? Gabriela repetiu a pergunta. Pensei que ficaria feliz em me ver. Talvez ficasse quando precisei muito de alguém. Quando mamãe faleceu e eu fiquei sozinha. Quando passei por necessidades. Você tinha como saber de mim, podia ter voltado para me registrar, sabia onde morávamos. De fato não entendo por que veio agora me procurar. Posso registrá-la, afirmou ele. De jeito nenhum. Não quero pai neste momento. Não quero mesmo. Eu entendi o que estava acontecendo. Aprenderá muito, pois estudara. Vi a intenção dele, fora vê-la querendo muito que a filha ficasse contente com sua presença. Ele fizera planos para irem, ele e a família, morar com ela e serem sustentados. Passei isto para minha filha. Infelizmente, aquele homem não era boa pessoa. Gabriela se levantou e falou determinada. Infelizmente, senhor, não tenho pai nem no meu registro nem na minha vida e não quero ter. Para mim, bastou a mãe maravilhosa que tive. Peço-lhe para ir embora, não voltar mais e, como antes, esquecer que teve uma filha. Estou trabalhando e, por favor, vá embora. Vim somente com dinheiro de passagem de vinda, eu. Ele fez uma cara de piedade. Mentiu, esforcei-me e passei isto para a Gabriela. Não era justo ele aparecer para importunar minha filha. Se Gabriela o ajudasse uma vez, teria outras. O problema é seu. Gabriela falou rispidamente. Minha filha chamou a secretária e pediu. Lívia, acompanhe esse senhor até a portaria. Até logo, senhor. Ou melhor, até nunca mais. Saiu da sala, ele não teve outra alternativa, acompanhou a secretária. Gabriela fez um aviso, e escreveu um bilhete para deixar na portaria solicitando que todas as pessoas que quisessem falar com ela tivessem de ser anunciadas e somente entrassem com seu consentimento. Informou também que ela não tinha parentes ou família. Escreveu outro aviso parecido para deixar na portaria do seu prédio. À tarde, ela, em pensamento, me chamou de novo. Recebera uma carta do tio, do meu irmão. Li a missiva com ela. Meu irmão, mais discreto, pedia notícias dela e dizia que ficara contente com o prêmio que ganhara. Convidou-a para visitá-los e disse que gostaria de visitá-la. O primo perguntou se ela não poderia lhe dar uma moto. A prima escreveu que vira a foto dela com uma roupa bonita e que gostaria também de ter roupas melhores. Gabriela lembrou que a prima pegara para ela suas melhores roupas e não devolvera quando ela se mudou. Gabriela respondeu, resolveu também não se aproximar deles. Meu Deus, pensou minha filha.
bastou eu receber o prêmio para eles se importarem comigo. Se a notícia fosse diferente e tivesse sido presa ou algo assim, com certeza não me procurariam, como não fizeram quando eu precisei. Não quero conviver com eles. Escreveu que não tinha a intenção de visitá-los nem de recebê-los, que estavam separados e deveriam continuar assim. Disse que sabia que o tio lhe dava o aluguel indevido, mesmo sabendo que ela vivia com dificuldades e que venderá a casa por mais. Assim, em relação aos meses que morara com eles, até por ela ter feito serviço na casa, a estadia estava mais que paga. Respondeu para os primos que não queria e não daria nada a eles. Pediu no final para eles voltarem a ignorá-la, porque ela não queria a aproximação deles. Isto não é vingança, concluiu Gabriela. De fato não quero conviver com eles, que me procuraram porque pensam que estou bem financeiramente, e realmente estou. Não quero nada de mal a eles, mas não os quero no meu convívio. Postou a carta. Vovó me contou que, quando eles receberam a resposta, se indignaram. Meu irmão, porém, reconheceu que Gabriela tinha razão e deu a ordem. Não quero que ninguém mais escreva para ela. Gabriela tem razão, quando ela ficou aqui, peguei todo o dinheiro do aluguel. Ela então pagou pela sua estadia e fazia serviços da casa. Depois, pensava que ela não sabia, dava menos dinheiro do aluguel e, quando vendia casa, também lhe dei menos. Esquecemos dela, é justo que ela agora esqueça de nós. Gabriela se casou e teve 3 filhos, os sogros a amam como filha, ela agora tem família e está bem. O consolo que Gabriela recebeu foi pelo livro que leu, Violetas na Janela, e que muito me ajudou. Bendito consolo. Fabiola. Perguntas de Antônio Carlos. Fabiola, você não mencionou religião. Foi religiosa? De frequentar, não, mas orava muito e sempre tinha muita fé em Nossa Senhora Aparecida. Quando li o primeiro livro espírita, estava desencanada, interessei-me e li muitos outros. Com Gabriela ainda ao centro espírita, eu me tornei espírita. Você sentiu mágoa com as atitudes de outras pessoas em relação a você? Do pai de sua filha? De sua madrasta? Não senti mágoa, senti, no momento, a ofensa, mas não guardei rancor, desculpei e orei para eles. Comigo senti menos, o que fizeram com minha filha me doeu mais. Porém não guardei mágoa. Se pudesse voltar no tempo, agiria diferente. Sim, penso que sim, respondeu Fabiola. Primeiro não teria relações sexuais com o primeiro namorado e sem proteção. Segundo que, mesmo não sentindo nada em relação à saúde, iria a médicos para ver se de fato estava saudável. O que você faz atualmente? Trabalho em auxílio às pessoas que sofrem pela ausência de pessoas queridas. Participo de um grupo que orienta desencanados que, como eu, se desesperam com o sofrimento de encarnados pelas suas mudanças de plano. Como eu fui ajudada, ajudo-os para que, de fato, possam morrer, remorrer. Agradeço por ter nos contado o seu consolo. Fiquei contente pelo convite e espero que meu relato possa ajudar encarnados a agirem corretamente diante da desencarnação de um ente amado, consolar e dar consolo. Explicação de Antônio Carlos. A vida dá voltas. Escutava isto do meu avô. Acontecimentos se sucedem com o passar do tempo, mudando muitos fatos. Com certeza, o tio de Gabriela e sua família não esperavam que aquela garotinha, que era chamada de bastarda, viesse a ser uma vencedora. Ignoraram-na no período difícil para querer aproximação depois. Realmente, Gabriela não se vingou, não fez nada pensando em desforra. Seria vingança se, depois, ela os perseguisse e lhes fizesse algo de mal. Ela agiu com bom senso e não os quis para a convivência. Ainda mais porque sabia ser por interesse. E, na volta que a vida deu, ela passou o período difícil e a bonança veio.
Que bom para ela. Encarnados podem receber influências de desencarnados e também de outros encarnados. Se ambos estão no mesmo plano, um escuta outro, porém ambos têm, como todos nós, livre-arbítrio. Desencarnados, com certeza, influencia mais encarnados médiuns, por estes os escutarem com mais facilidade, mas também atende quem quer. O orientador que auxiliou Fabiola, como todos os que trabalham em colônias, são espíritos experientes, de muito estudo e anos de trabalho no bem. Para ajudar Fabiola, ele pesquisou e encontrou uma maneira de influenciar encarnados, e deu certo, porque, como ele disse, as duas eram pessoas boas. Gabriela e a secretária. Quantas vezes encarnados sentem e não vão por um lugar, optam por outro e evitam um acidente. Recebem uma ofensa calados e evitam uma briga, etc. Por isso é muito recomendável orar, ter bons pensamentos, fazer o bem. Atitudes boas são sempre boas para aqueles que assim agem. Porém alerto que muitos desencarnados mal intencionados podem tentar influenciar para atos ruins e podem conseguir ou não, porque, lembro, todos nós temos o livre-arbítrio. Coisas como: faça isto, não aceite essa ofensa, revide, vá a esse encontro, pegue isso, ninguém está vendo, etc. Como saber se a sugestão é boa ou não? Pondere. Se for algo que pode prejudicar a si mesmo ou a outrem, não atenda. Se for algo em que nada de mal pode acontecer, ore, peça ajuda a Deus e, se sentir certeza, faça. O livro Violetas na Janela, escrito pelo espírito de Patrícia, psicografado pela médium Vera, tem ajudado muito, e, segundo a autora, uma pesquisa constatou que auxilia mais os desencarnados. Consolando encarnados, os desencarnados podem remorrer, como escreveu Fabiola, ou seja, viver no plano espiritual com alegria. Quando Patrícia escreveu, o objetivo era que uma pessoa espírita, estudiosa, contasse sua desencarnação, para que fosse incentivo para os espíritas, porque a desencarnação, acompanhada de bons atos e com conhecimentos, é muito gratificante, boa. Porém nos surpreendemos com o livro, ele é o consolo, um verdadeiro consolo, principalmente a pais que tiveram filhos desencarnados precocemente. Que tesouro preciosos são as obras que consolam. Capítulo 6. O sonho. Chamo-me José Luiz. Tive este nome quando encarnado, na última vez em que vesti um corpo físico, e aqui no plano espiritual sou chamado assim. Zé Luiz. Recebi um grande consolo. Vou narrá-lo, porém, para fazê-lo, precisei da orientação do espírito de Antônio Carlos e também contar o que aconteceu para ser consolado. Estava com 12 anos quando me interessei por uma menina. Na minha turma, éramos muito amigos, a maioria estudava junto, falávamos em ter namoradas. Tudo muito inocente, uma brincadeira, mandávamos recados para elas, às vezes uma flor, balas e chicletes. Eu escolhi Lilian para namorar, pelos recados, ela me aceitou, e falávamos que namorávamos. E nós dois não trocamos de par, pois a garotada estava trocando, mas nós continuamos sendo, um para outro, namorados. De namoro de infância para a adolescência, passamos a nos encontrar, conversar e namorar de fato. Fizemos o ensino médio juntos, na mesma escola. Ela se formou professora, e eu, técnico de contabilidade. Arrumei um emprego, ela foi lecionar e noivamos. As famílias nos ajudaram, alugamos uma casa e casamos. Sonhamos com uma cerimônia bonita, com festa, mas tivemos que escolher casar logo ou aguardar e juntar dinheiro. Optamos por ficar juntos e casamos. Nós nos amávamos, e muito. Eu amava Lilian, penso que muito mais que ela a mim. Porém não era paixão, era amor mesmo. Estávamos felizes. Nunca discutíamos, combinávamos em tudo. Eu não ganhava muito nem ela.
Compramos, aos poucos, tudo o que queríamos para nossa casa e, para nós, estava linda. Viajamos em 2 férias. Tudo parecia perfeito. Planejamos então guardar dinheiro para comprar uma casa. Mas decidimos que poderíamos fazer isso e ter um filho. Estávamos casados havia 4 anos. Lilian parou de evitar a gravidez. Porém não ficou grávida e, após 10 meses, ela resolveu consultar um médico, e este lhe pediu vários exames. Eu não me preocupei, somente o fiz com os resultados de alguns exames. A mãe dela foi com ela ao médico. Naquela tarde, ao retornar para casa, encontrei Lilian chorando. Zé Luiz, o médico me recomendou ir consultar um oncologista, médico especialista em câncer. Ele nos disse que, como deram alterações nos meus exames, preciso fazer outros e me aconselhou que um especialista me veja. O médico pediu para não me preocupar, mas que procurasse logo. Mamãe, de lá mesmo, do consultório, marcou uma consulta, que será depois de amanhã. Lilian chorou e eu fiquei sem saber o que fazer, não conseguia nem pensar. Abracei-a e, carinhosamente, repeti que a amava. Acreditava e tentei passar para ela que não seria nada e que logo ela estaria bem. Lilian me contou que ultimamente estava se sentindo cansada, mas pensou que fosse algo passageiro. Quis ir à consulta com ela, mas decidimos que minha sogra iria, para eu não faltar no trabalho. Novos exames, aguardamos ansiosos, e o resultado foi que Lilian estava com leucemia. Infelizmente era um câncer agressivo. Todos choraram, e eu me desesperei. Lilian se afastou do trabalho e começou o tratamento, que não era fácil. Meu desespero era que, naquela época, ninguém se curava de câncer. Com diagnóstico, era a certeza de sofrer e morrer. Apavorei-me. Perto dela, esforçava-me para aparentar tranquilidade, animava e passei a fazer tudo para ela. O tratamento era caro, todos da família, a dela e a minha, ajudaram. Lilian, após a medicação, ficava na casa de seus pais, porque se sentia muito mal, eu ficava junto. Resolvemos, para conter as despesas, desfazer-nos de nossa casa, para não pagar o aluguel, enquanto durasse o tratamento, ficaríamos na casa dos pais dela. Tínhamos, mas eu, esperança de que Lilian fosse sarar. Nossos móveis, uns foram para a casa de um irmão dela, um pouco, para o lar de meus pais, e o restante, para onde moravam meus sogros. Eu ficava todo o tempo que conseguia perto dela, que passou a precisar de ajuda para tudo. Fiz um acordo no trabalho, saí, recebi o dinheiro, que usei no tratamento dela, e fiquei mais tempo com minha esposa. Foi um período difícil, em que ela ficava internada por dias e, ao voltar para casa, ficava no leito. Estava sendo muito sofrido vê-la doente. Revezávamos, para cuidar dela, eu e sua mãe. Todos os familiares, meus e dela, nos ajudavam financeiramente com o trabalho. 1 ano e 2 meses após termos descoberto a doença, Lilian piorou muito, foi internada e faleceu, ou seja, desencarnou. Eu, na época, parecia doente, estava magro, abatido, cansado e sofria muito. Ver a pessoa que amamos sofrer é padecer junto. Às vezes parecia não acreditar, em outros momentos, que o mundo para mim acabara, nada mais me interessava. Tinha, porém, certeza de que nunca mais iria ficar com alguém e que amaria Lilian para sempre. Após o enterro, voltei para a casa de meus pais. Meus sogros, mesmo sofrendo muito pela desencarnação da filha, tentaram me ajudar, eles viram a minha dedicação e meu sofrimento. Foram eles que resolveram o que fazer com nossas coisas, objetos de nossa casa. Venderam alguns, pois tínhamos dívidas, e doaram outros. Meus pais me levaram ao médico, fiz exames, estava bem,
somente anêmico, e ele receitou remédios para dormir. Um vizinho de 42 anos se suicidou. Eu me revoltei, foi somente essa vez que eu me revoltei. Expressei indignado. Será que Deus é justo mesmo? Lilian queria tanto viver, lutou muito e morreu. Esse homem se matou. Zé Luiz, opinou minha irmã, será que esse homem um dia não irá querer viver e irá morrer? Filho, mamãe se preocupou, Lilian foi para o céu, e esse homem não. Não seja injusto dizendo que Deus é injusto. Às vezes não entendemos os acontecimentos, mas tudo tem razão de ser. A revolta passou e continuei apático. Minha mãe acabou ficando brava comigo. Lembro-me bem de sua bronca. Zé Luiz. Viva, meu filho. Não é você somente que sofre nesta terra. Todos nós sofremos com a doença e o falecimento de Lilian. Eu não quero sofrer com o seu. Você ouviu o padre dizer que ela foi para o céu. Acredito. Se você morrer, porque quer, irá para o inferno e nunca mais haverá. Reaja. Se continuar assim, irei lhe dar uma surra de chinelo. Fiquei aborrecido, fui visitar meus sogros e escutei da mãe de Lilian. Zé Luiz, sua mãe está certa. Nós dois, eu, como mãe, e meu marido, como pai, somos gratos a você pela imensa dedicação com que cuidou de Lilian. Mas a vida continua. Não quero que venha tanto aqui para ficar se lamentando. Não quero. Mas, sim, vê-lo bem. Volte a trabalhar. Faça algo para você. Será que Lilian quer vê-lo assim? Ela o amava, e quem ama quer ver outro bem. Vá embora e cuide de você. Fiquei muito ofendido. Será que ninguém entende minha dor? Não vou me matar, mas quero, sim, morrer para me encontrar com Lilian e ficar com ela pela eternidade. No outro dia, fui ao meu antigo emprego e pude voltar ao trabalho. Passei a tomar a medicação e me alimentar melhor. Minha irmã se casou, eu fiquei na casa de meus pais e tentei não dar trabalho a eles. Chorava no meu quarto e pensava muito em Lilian. Amava-a demais. A morte não acaba com amor. Então irei amá-la para sempre, pensei determinado. Voltei a estudar, me matriculei num curso de administração numa faculdade particular, estudaria à noite. Não fui mais à igreja nem orava. Resolvi curtir meu sofrimento, padecer até Deus me levar, e pronto, estava decidido. Não ia em reuniões de família, aniversários de sobrinhos, somente saía de casa para ir ao trabalho e à faculdade. Conversava pouco, se meus pais recebessem visitas, eu pedia licença e ia para meu quarto. Numa noite de sábado, estudei e fui dormir. Foi então que recebi o consolo. Sonhei com Lilian. Fixei tanto este sonho que, até hoje, muitos anos depois, lembro-me dele com detalhes. Sonhei que flutuei, sentei-me num banco e me vi rodeado de flores e plantas. Olhei para o lado direito e vi Lilian sentada perto de mim. Observei-a, estava linda, concluí que ainda mais bonita do que quando nos casamos. Estava corada, cabelos longos, vestia o vestido que usou no nosso noivado, azul claro com detalhes brancos. Lilian sorriu para mim, sorriso que me encantava. Eu fiquei sem me mover olhando para ela. Lilian pegou na minha mão. Senti seu perfume. Falou devagar, me olhando nos olhos. Zé Luiz, amor meu, não gosto de vê-lo sofrer assim. Quando amamos, estamos unidos por este sentimento. Como vê, estou sadia, era o meu corpo que estava doente e não minha alma. Console-se, amor meu. Por favor. Quero vê-lo bem. Agora sorria para mim, seu sorriso é bonito demais. Sorria.
Eu queria falar, mas não consegui. Fiquei olhando e sorri. Lilian foi sumindo. Senti flutuar novamente e acordei. Abri os olhos. Senti ainda o perfume de Lilian. Levantei-me. Sentei na poltrona que estava no meu quarto. Olhei as horas. Eram 2h45. Memorizei o sonho. Não queria esquecê-lo. Fiquei pensando nele e sorrindo. Não voltei a dormir. Peguei um dos meus cadernos. Escrevi e reescrevi tudo o que lembrava do sonho. Senti-me consolado e, naquele momento, contente. Lilian sempre me chamou de amor meu. Com certeza, por toda a minha vida, sentirei falta da Lilian. A amarei para sempre, porém devo mudar minha conduta. Escutando mamãe na cozinha, levantei-me, a cumprimentei e avisei. Mamãe, vou à missa com a senhora. Minha mãe se alegrou. Fui à missa, passei a ir todos os domingos e voltei a orar. Tornei-me mais sociável e passei a conversar com as pessoas. Senti-me melhor. Não tinha um dia que não lembrasse do sonho. Muitas vezes pegava o caderno em que o escrevera e lia. Às vezes, ao fazer isto, sentia o perfume de Lilian. Talvez, por ter mudado, meus pais e minha irmã pensaram que eu deveria namorar, casar de novo. Começaram a me falar de pretendentes. Resolvi esclarecer e, num domingo em que almoçávamos todos juntos, pedi. Quero pedir a vocês que não me arrumem namoradas. Não me empurrem para ninguém. Aviso que melhorei meu comportamento, mas isto não quer dizer que irei namorar alguém. Não. Decidi que nunca mais vou me envolver afetivamente. Então, por favor, não tentem me arrumar namoradas. Entenderam? Eles afirmaram que sim. De fato, por 2 anos, tudo ficara bem. Ia me formar no final do ano. Eu era gentil e me dava bem tanto com os colegas do trabalho como com os da faculdade, e eles me queriam bem, eu os estava sempre ajudando. E a igreja e as festas familiares. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Começaram a me falar de uma moça que era amiga de minha irmã. Não dei atenção, pensei que eles iriam cumprir o que me prometeram. Conheci a moça por ela ter ido à minha casa, em horários em que eu estava. Num domingo, surpresa, ela foi convidada para almoçar conosco. Entendi e me aborreci. Almocei calado e, quando o almoço terminou, ia pedir licença para sair, quando minha irmã determinou. Zé Luiz, você irá acompanhar Maristela até a casa dela, que lhe mostrará a sua coleção de selos. Maristela não é um amor? Ela é solteira. Ela é. Desculpe-me, interrompi sério, não posso ir. Maristela, não sei o que lhe falaram, mas eu sei o que quero. Não me envolver com ninguém afetivamente. Não quero acompanhá-la até sua casa nem ver a coleção de selos. Preciso sair. Até logo. Saí. Tinha planejado estudar à tarde, mas, aborrecido, fui ao cinema. Quando voltei, mamãe me deu uma bronca. Precisava ser mal educado. Precisava vocês, após eu pedir, me empurrarem alguém. Com certeza, mamãe, eu os incomodo. Mudarei, irei amanhã arrumar um lugar para morar. Zé Luiz, você não incomoda, não entenda errado. Queremos o melhor para você, que precisa refazer sua vida. Isso é escolha minha. Vou me mudar. No outro dia, aluguei um apartamento muito pequeno. Era um cômodo, onde seria quarto, sala e cozinha, e outro, com porta, um pequeno banheiro. Comprei algumas coisas, que julguei serem mais necessárias, a prestação. O bom desse apartamento é que ficava a 2 quadras da faculdade, não necessitaria mais pegar ônibus como fazia todas as noites. Na faculdade, fiz um acordo para pagar metade da mensalidade,
E o restante com juros, após me formar. Não vi minha irmã por um tempo e, por 2 domingos, não fui à missa nem à casa de meus pais. No terceiro, fui à missa. Mamãe me convidou para o almoço, meu pai insistiu, e eu falei que iria num outro domingo, que tinha o que fazer. De fato, sábado à tarde e domingo, limpava o apartamento, lavava e passava roupas e fazia comida para a semana. Ficara tudo mais difícil para mim. Foram meses em que tinha muito o que fazer e estudar. Depois de 2 meses que saíra de casa, fui, num domingo, almoçar. Minha irmã me pediu desculpas. Zé Luiz, eu não deveria ter feito o que fiz, não depois de você pedir. Porém fiz pensando que poderia ser bom para você. Aprenda, minha irmã, uma coisa. Quando queremos ajudar uma pessoa, devemos primeiro saber o que ela quer. Espero mesmo que nenhum de vocês tenha mais esta ideia. Formei-me. Para mim, foi uma vitória. Participei somente da entrega do diploma. Minha família foi à formatura e eu fiquei contente. Continuei trabalhando no mesmo lugar e paguei o que devia à faculdade. Mandei currículos para outras empresas. Fui chamado para 2 entrevistas. A primeira não me atraiu porque era fora da cidade. A segunda, sim, e fui aceito. Ganharia muito mais. Com alegria fui trabalhar nessa firma. Gostei e fiz amigos. Logo que mudei de emprego, comprei um apartamento financiado num local muito bom. Mobilei-o. Ia quase todos os domingos à missa na igreja perto da casa de meus pais e almoçava com eles. No outro emprego, o anterior, eu vendia todas as férias para ter dinheiro, tirei férias e fui viajar, foi muito bom descansar. Eu saía pouco de casa, ia à igreja, ao cinema, almoçava e jantava em restaurantes e estava bem. Uma noite, ao ir para meu apartamento, após ter ido ao cinema, vi um grupo na praça que distribuía sopa. Eu me aproximei e os observei. O grupo, mulheres e homens, conversavam com as pessoas, davam roupas e serviam sopa. Quis saber mais do grupo e fui conversar com eles, que me informaram que eram católicos, que frequentavam a igreja ali perto e que 3 vezes por semana eles auxiliavam um grupo de pessoas pobres que residia numa favela próxima em moradores de rua. Serviam sopa, refeições, à noite. Interessei-me e pedi para fazer parte da equipe. Gostei demais do grupo que, às 18 horas, se reunia na cozinha que ficava nos fundos da igreja para fazer os alimentos a serem doados e depois ia para a praça. Os participantes da equipe, quase todos eram casados. Eu não havia tirado minha aliança, para mim continuava casado com Lilian. No meu primeiro emprego, todos sabiam o que tinha me acontecido. Na faculdade, também, meus colegas sabiam. No meu novo emprego, contara sem detalhes que era viúvo. No grupo da assistência social, nada falei. Numa noite na cozinha, enquanto preparávamos os alimentos, uma senhora se dirigiu a mim e quis saber. Zé Luiz, por que sua esposa não vem com você? Tem filhos? Todos se calaram para escutar a resposta. Esclareci. Não tenho filhos. Sou viúvo. Minha esposa faleceu. Igual a Juliana. Ela estava noiva, faltavam 2 meses para casar, quando o noivo morreu num acidente. Mudaram a conversa. Observei Juliana. Ela era bonita, agradável, educada, e seu olhar, triste. Pensei que poderíamos conversar, pois tínhamos a mesma solidão amorosa. Nasceu então uma amizade, passamos a ficar mais juntos e depois sair para jantar, ir ao cinema. Era agradável nossa conversa. Quando isso aconteceu, fazia 8 anos e 7 meses que Lilian falecera. Resolvemos ficar juntos, namorar. Deu certo, as famílias se conheceram,
eu tirei a aliança e nos casamos com festa. Juliana morava perto da praça, num apartamento próprio e maior. Mudei-me para o dela. Ela tinha um bom emprego e ganhava mais que eu. Eu nunca me esqueci de Lilian. Penso que Juliana também não esquecerá o noivo. Prometemos que nossa união seria baseada em amizade e carinho. Desde que saíra da casa dos meus pais, via pouco a família de Lilian, mas tínhamos amizade. Eles ficaram contentes com meu casamento. Não foram à festa, mas mandaram presente. Tivemos 2 filhas. Quando a primeira nasceu, eu a amei demais. Fui um pai presente. Nasceu a segunda, e tudo fiz para não fazer diferença, porque amava demais a primeira. Continuamos sendo muito religiosos e sempre ativos no trabalho da assistência social. Educamos bem nossas filhas e demos tudo o que nos foi possível a elas. Juliana e eu nos respeitávamos, combinávamos muito, e, aos poucos, com os anos de convívio, o amor surgiu e nos amávamos. Minhas filhas estudaram em universidades, e a primeira namorava firme. Senti um mal-estar, desmaiei no trabalho, fui levado para o hospital com muitas dores no abdômen. Tive pancreatite, que se agravou, e desencarnei. Fui socorrido. Quando acordei, vi meus pais e amigos da igreja que já tinham feito a passagem de plano. Decepcionei-me porque a morte não era como eu esperava. Fui, aos poucos, entendendo e aceitei, por compreender pelo raciocínio. Passei a ser útil. Nunca esqueci o consolo que recebi com aquele sonho. Bendito seja Ele, que me consolou demais. José Luiz. Perguntas de Antônio Carlos. José Luiz, você escreveu que se decepcionou com sua desencarnação. Gostaria que nos contasse mais sobre isso. Eu, encarnado, não questionei nada que me fora ensinado ou que escutara. Segui fielmente minha religião. Talvez, se tivesse pensado, questionado, teria tido mais conhecimentos. Tive merecimento de um socorro e sou muito grato a ele. Foi quando estava no plano espiritual que pensei: por que Deus deveria nos julgar? Deus está sempre em nós, é energia pura, não é uma figura humana nem um idoso. Céu de ociosidade. Absurdo. Para mim, seria um inferno. Mas com o que me decepcionei, no começo, foi porque pensava que ia me encontrar com Lilian, mas ela havia reencarnado. Era minha primeira filha. Não gostei no início de saber da reencarnação, depois que entendi, compreendi a imensa bondade do Criador. Não havia pensado e tive muitas coisas para pensar, principalmente no porquê das diversas maneiras de viver. Por anos eu doei, e havia os que recebiam da assistência social de que fiz parte. Fiquei maravilhado depois, por entender que tudo tem explicações, pela reencarnação, como as diferenças sociais. Também gostei de saber que amores verdadeiros não se separam. O meu, por Lilian, mudou e passou a ser paternal. Foi maravilhoso. O que você, José Luiz, faz no momento? Tenho estudado e trabalho como socorrista na igreja que frequentava quando encarnado. Há muito trabalho. Muitos desencarnados que vagam entram na igreja para pedir ajuda. Encarnados fazem pedidos e, para atendê-los, é preciso que sejam analisados, planejados. Isso é maravilhoso. Somos uma equipe de 20 trabalhadores e também acompanhamos as tarefas da assistência social. Fazemos muitos socorros a desencarnados e auxiliamos a equipe encarnada da assistência, os incentivamos e até tentamos resolver seus problemas. Ajudando, de fato, se ajudado. Gosto muito do meu trabalho, por ele vejo muito minha família. Juliana é assídua no trabalho, e minhas filhas e genros estão sempre indo. As 2 se casaram e tenho 3 netos. Você sabe agora o que ocorreu no sonho que teve? Sim, sei. Sentindo meu sofrimento,
Isto estava incomodando Lilian. Um orientador preparou o encontro. Fui levado à colônia em que Lilian estava. Ela me esperou num jardim, se arrumou, e nós nos encontramos. Tem planos para o futuro? Quero continuar com este trabalho e estudando por muito tempo. Obrigado por ter nos contado seu consolo. Eu que agradeço e quero escrever mais um pouquinho. Entendo o sofrimento de quem é separado fisicamente de um ser amado pela morte do corpo físico, mas não devemos esquecer que o amor permanece, não termina, que a vida continua para os que vão e para os que ficaram. Ambos devem se consolar, ter fé, esperança, orar sempre e desejar que fiquem bem. Somente se fica bem se acreditarmos que aqueles que amamos estão bem. Explicação de Antônio Carlos. Com certeza, a dor diante da desencarnação é muito grande. É doloroso ver o ser querido partir, não conviver mais conosco. Mas esta dor tem como ser amenizada se acreditarmos que sobrevivemos e que a vida continua após o corpo físico ter parado suas funções. Normalmente tentam sempre suavizar esta dor. São pessoas encarnadas que tentam consolar os que sofrem. Às vezes, a pedido do desencarnado, que quer que não sofram pela sua mudança de plano, os encarnados são consolados, obtêm auxílio. Socorristas ajudaram Lilian a ficar bem no plano espiritual, consolando o esposo. O sonho ocorreu. Sonhos. São diversas as maneiras de se entender um sonho. O cérebro físico, mesmo com o corpo carnal adormecido, está ativo, tem lembranças. Pode confundir fatos que são lembrados com sonhos. Podemos ter encontros com outros encarnados e desencarnados no local onde o corpo está adormecido, como também o perispírito pode se afastar do corpo físico e sair, passear e ter encontros. É muito aconselhável orar antes de dormir, ter bons pensamentos, para que, se isso ocorrer, ter encontros que sejam com bons espíritos. Normalmente se encontra com afins. Uma noite, a pedido de uma mãe, fui visitar um encarnado numa penitenciária. Afastei o perispírito do moço que visitava para conversar com ele. Falei de Jesus, para pedir perdão, para orar e lembrar da mãe. Ele acordou apavorado e contou aos companheiros que tiveram um pesadelo. Ele se afinava com desencarnados que vagavam por lá, que foram criminosos. Eles são seus amigos. Se uma pessoa boa sonhasse com os desencarnados com que esse moço se afina, com certeza seria um pesadelo. Então sonhos, bons ou não, o são pela afinidade. Muitos destes encontros não são lembrados, mas normalmente a sensação permanece na pessoa, às vezes suavizando a saudade, encontrando soluções para problemas etc.